Como garantir uma boa forragem durante a produção de eucaliptos é o tema da nossa capacitação tecnológica na integração lavoura, pecuária, floresta. Olá pessoal, nesta aula nós vamos dar continuidade à temática relacionada à qualidade da forragem e particularmente vamos concluir o trabalho feito com o eucalipto e ao final da aula nós vamos acrescentar informações a respeito da canafístula, uma espécie nativa dessa nossa região e de outros estados brasileiros, relacionado com uma gramínea, como nós podemos observar ali, que é a cultivar piatã. Nós vamos falar um pouquinho de uma espécie nativa nossa, que é a canafístula. Na verdade, ela é uma espécie que nós temos aqui no estado de São Paulo, no Mato Grosso do Sul, temos aqui no estado de Minas Gerais, até o sul da Bahia, uma espécie que tem uma amplitude bastante grande no Brasil e, como vocês podem observar, e é uma espécie que tem uma qualidade de material, uma qualidade de madeira que pode ser utilizada para energia ou para mobiliário, até em construção civil. Apenas lembrando alguns detalhes da canafístula, o porquê motivo nós estamos entrando na pesquisa com esse tipo de material, mas o principal motivo é o questionamento sempre feito aos pesquisadores da área de sistemas silvopastoris, por que trabalha tanto com eucalipto e tão pouco com as espécies nativas regionais ou nacionais. A questão é simples, o eucalipto tem já estabelecido no Brasil há muitas décadas os seus resultados de pesquisa e é uma espécie de crescimento que não há outra que consiga batê-lo. Por mais que nós façamos melhoramento genético das nossas plantas nativas, dificilmente nós vamos conseguir algumas que consigam a velocidade de crescimento do eucalipto, né? Colocação dele no mercado, é uma espécie de multiuso, então tem uma série de fatores. Mas nós não estamos deixando de pesquisar as nossas plantas nativas. Iniciamos a canafístula por causa do potencial genético que ela tem. É uma planta que realmente vai aceitar um grau de melhoramento muito grande nos próximos anos e deve mudar muito a forma do fuste e a velocidade de crescimento. Então, é resistente ao tombamento e a injúrias provocadas por ventos fortes. Nós já percebemos isso daí, tem uma capacidade de recuperação muito grande, um ferimento ou uma quebra, e ela é difícil tombar também. Nós temos árvores no nosso, vocês vão ver aí, árvores com 7, 8 metros de altura, muito finas e altas, e com ventos fortíssimos lá na região de Ponta Porã, onde o experimento foi plantado, e nenhuma árvore foi tombada, embora elas tenham até uma aparência já de que estão se inclinando por força do vento, mas elas não tombaram ainda. Tolerante a solos ácidos e pobres, o que é muito importante. Resistente a geadas, nós já tivemos experiência com ela, nós estamos no 4º ano de desenvolvimento desse trabalho, e no 3º ano, ano passado, ela sofreu no meio do ano 13 geadas consecutivas fortíssimas, e nós imaginávamos que tínhamos perdido todo o trabalho e 50 dias depois estavam todos 100% recuperados. É empregada na construção civil, marcenaria, tanoaria, etc. Ela é rústica e de rápido crescimento quando comparada a outras plantas nativas. Nada de comparar com o eucalipto, que é impossível, né? Adequada para a recuperação de áreas degradadas. Então ela tem tudo aquilo que nós estamos precisando no momento. Esse é o trabalho. Para quem não conhece, eu vou dar uma explicação muito rápida. À esquerda nós temos uma visão de desenho superior da montagem do trabalho, onde vocês observem a zona central, de onde partem 24 raios, e nós temos também 24 arcos que vão aumentando junto até chegar na extremidade desse mapa. Esse aumento é o aumento da área disponível para cada árvore colocada. Então nós temos 24 linhas, são raios, e a partir do centro, onde nós temos a maior densidade, nós vamos diminuindo a densidade das árvores por hectare. Então vocês podem observar que do terceiro
ao 21º arco, como está no quadro na tabela à direita, nós temos ali os valores de densidade das árvores. Então, aquele terceiro círculo que nós temos 2 círculos interiores pontilhados e depois começa aquele pontinho preto mais forte, que seria o terceiro. Então, naquela posição ali, cada árvore representa 1.324 árvores por hectare. Até o mais exterior, que determina o antepenúltimo arco, que é o 21º, que são apenas 159 árvores por hectare. Então, essa é a amplitude de densidade trabalhada. Vocês podem observar do lado direito, na parte superior da tela, uma imagem do Google, onde nós fizemos lá retiramos parte da imagem do experimento. Então, lá vocês veem esta roda de Nelder, este é o nome dela, a roda de Nelder, no experimento de campo na fazenda da Embrapa, lá em Ponta Porã, e os raios que eu acabei de comentar com vocês. Assim foi montado o trabalho, nós estamos no 4º ano de medição e nós trouxemos para vocês aqui os 3 primeiros anos processados, que nós vamos mostrar as tabelas agora mesmo. Aqui estão 2 imagens. Vocês têm a imagem na época das águas e vocês têm na parte direita no período de seca. Então é importante notar que no período de seca a impressão que se tem é que morreu todo o trabalho. Se vocês tivessem visto somente a imagem da seca, a impressão que daria que seria uma porção de palitos mortos. E se vocês observarem a figura A, vão ver que está tudo normal. Esta é a situação. Se vocês inverterem, numa situação pré e pós-geada, é a mesma coisa. A impressão que matou todas as árvores e, na verdade, elas estão vivas e aguardando apenas o momento adequado. Aqui, então, nós temos uma outra visão para mostrar para vocês o destaque do sombreamento, que é o que mais vai interferir na produção dessa forragem. Embora nós tenhamos trazido para vocês apenas a informação relacionada às árvores e a temática de vocês, esse grande bloco de atividade de vocês é com relação aos animais, nós trouxemos uma prévia, uma vanguarda desse trabalho. Nós não temos ainda processados os dados da forragem, que estão também sendo avaliados. Nós apenas estamos trazendo para vocês aquilo que nós estamos trabalhando com uma espécie nativa. Então vocês notem que este sombreamento na figura da esquerda, por exemplo, que é a figura A, então o que nós estamos? É como se eu tivesse tirado essa posição no centro daquela roda, daqui para lá, então, nós vamos aumentando a distância entre as árvores, o que vai reduzindo a densidade. É lá naquela ponta que está a árvore que representa apenas 150 árvores por hectare aproximadamente. Então dá para vocês observarem que você vê muito sombreamento no início da imagem e depois o sombreamento vai desaparecendo até chegar lá no final, onde a distância é de aproximadamente 4 metros entre uma árvore e outra. Então, a influência desse sombreamento sobre a pastagem vai sendo também diferenciada. Avaliando isso daí ao longo dos anos é que nós vamos concluir qual o espaçamento deverá ser colocado para a canafístula de modo a se produzir o máximo em forragem possível, com não só qualidade, mas também de quantidade. E aqui está um exemplo do potencial maravilhoso de recuperação dessa espécie. Então nós temos aqui, com 30 meses de idade, após uma sequência de 4 geadas, aparente destruição total da espécie arbórea, e temos 50 dias depois o que aconteceu com elas. 100%, não tivemos nenhuma mortalidade. Uma capacidade de resistência para lugares como esse local lá em Ponta Porã, que costuma ser mais frio do que as regiões próximas. Aqui estão alguns resultados, como eu disse, apenas alguns resultados, né? Estamos ainda em processamento, mas quisemos trazer
nesta aula essa vanguarda para vocês a respeito de uma espécie nativa. O dado é de 36 meses, onde nós fizemos uma avaliação estatística, e onde vocês estão vendo aqueles asteriscos vermelhos, há uma indicação que ali foi significativo. Então, a primeira linha, que é para a densidade de árvores, nós tivemos, tanto para a altura quanto para o diâmetro da árvore, a 1,30 m, quanto para o volume cilíndrico das árvores individuais, nós tivemos significância estatística. O que quer dizer isso daí? Que realmente a densidade das árvores, pelo menos considerando os 3 primeiros anos de vida desse sistema, influenciou no desenvolvimento da altura, do diâmetro e do volume dessas árvores. Aí vocês observam que temos também, na terceira linha, a orientação solar. Nós fizemos 2 orientações, norte-sul e leste-oeste, para fazermos a avaliação se havia interferência. Vocês observam lá que está escrito NS, ou seja, não significativo. Portanto, esta pergunta para os 3 primeiros anos já está respondida. Não há interferência do alinhamento solar norte-sul ou leste-oeste sobre o desenvolvimento dessas árvores. Aí vocês vão observando a interação, densidade e as avaliações realizadas, foi não significativo também, exceto para volume, e a densidade vezes a orientação foi significativo. Há uma interação entre a densidade das árvores e a orientação solar. Esse foi um resultado também que nós obtivemos. E aqui nós mostramos algumas linhas de crescimento para as 3 variáveis que eu trouxe para vocês. O diâmetro das árvores, a altura das árvores e o volume destas árvores. Então vocês percebem lá que para o diâmetro 1,30 m, que é a figura superior da esquerda, nós temos ali uma reta, o que indica ainda que, apesar de 3 anos de idade, o crescimento dessas árvores está acompanhando uma inclinação de aproximadamente 45 graus. E ele tem 45 graus desde o começo, desde o primeiro ano com 12 meses até o último, que é o 36 meses. Não tem sinal de que vai estabilizar. Portanto, essas árvores estão crescendo normalmente em diâmetro. Uma pequena acentuação na curva de altura, que é a figura da direita superior, conforme vocês estão observando, mas não muito significativo ainda. Nós temos a expectativa de que aquele ponto, o último ponto dos 36 meses da altura, da figura direita superior, ele é um ponto que esteve ali por acaso. Nos próximos dias vai ser feita mais uma medição e a nossa expectativa é que vai ter um ponto acima dele lá que vai voltar a puxar a curva para cima. Indica que em altura também estas árvores estão em franco desenvolvimento. E na parte inferior, de maneira muito clara, vocês podem observar que ele é o volume. Para volume, então, o crescimento está tão acelerado que chegou a levantar a curva de crescimento naquela posição ali. Então veja bem o seguinte, nesse momento, qualquer densidade daquelas que nós estamos estudando valeria para um silvopastoril com canafístula. Até os 3 anos de idade, eles não interfeririam no desenvolvimento das forrageiras. A sombra é muito pouca, as árvores estão crescendo muito bem. Então é o período em que os animais podem entrar no sistema e lá nós temos animais. Não temos aqui uma figura para vocês porque nós não estudamos os animais. Os animais nesse momento só nos servem lá para fazer o rebaixamento da pastagem, para que não haja um acúmulo de massa muito grande. Então quem faz o serviço lá são os animais, a gente coloca eles lá por um período, eles pastejam, rebaixam o material e nós retiramos. Isso mais por uma questão de dificuldade de operacionalização. Temos aqui agora outros resultados relacionados com a comparação entre o desdobramento da densidade das árvores e a orientação solar. Há sempre essa pergunta é uma pergunta que surge permanentemente.
A orientação solar é importante ou não? Estamos procurando responder isso daí. Então, eu gostaria que vocês fizessem uma observação de que aquela curva que nós temos ali, tem uma curva vermelha e uma curva preta, né, com essas duas cores. O comportamento das curvas, ele é bastante semelhante. A curva preta são os valores de diâmetro, de altura e de volume correspondente ao sentido norte-sul. E é vermelho o leste-oeste. Quero que vocês notem que o leste-oeste, que é a vermelha, sempre está um pouco acima, ou seja, as árvores estão recebendo uma pequena influência do sentido leste-oeste, que é o acompanhamento normal do Sol. Então, o plantio foi feito leste-oeste também. Entretanto, a distância entre o leste-oeste e o norte-sul é tão pequena que não há como você determinar que isso aí seja significantemente diferente. Portanto, pelo menos até o 3º ano de idade de desenvolvimento dessas árvores, não há importância do direcionamento de plantio com relação ao alinhamento solar que vale a pena nós nos preocuparmos com ela. Então, praticamente até o momento, nós vamos eliminar essa ideia de que se nós devemos plantar em leste-oeste, como se fala, né, em geral, para o caso da canafístula. Mas vocês podem perceber que, no sentido da esquerda para a direita, em cada figura dessa daí, nós temos, na esquerda, a menor densidade e na direita a maior densidade. Olha só como as coisas nos surpreendem. Se vocês tiverem um pouquinho de atenção nesses dados, vocês vão ver que estas árvores estão com melhor desenvolvimento nas 3 características, onde a densidade é maior. Então, são árvores que crescem bem quando você aumenta a densidade. É importante notar que não são todas as espécies que isso é possível. Com esta espécie canafístula, é esta a situação. Nós não temos uma resposta para isso. Por que que todos os valores, os melhores valores, estão sendo para as maiores densidades? Maior densidade, normalmente, a gente não teria um volume individual das árvores tão grande quanto nas densidades menores. Mas para a canafístula, ela se dá muito bem em densidades maiores. Ela tem um comportamento inverso ao que muitas vezes a gente encontra nas árvores. Vale notar que aquele volume ali não é volume por hectare, é o volume individual, é a média de uma árvore. E individualmente, quando você aumenta muito a densidade, aperta muito as árvores, o volume individual tende a ser menor. Na canafístula é o contrário. Precisamos de novas linhas de pesquisa que possam avaliar esse comportamento da espécie e nós ainda não temos explicação para ela. Finalmente, nós temos aqui as nossas conclusões a respeito desse segundo bloco desta nossa segunda aula, aqui especificamente tratando então da canafístula, em que nós informamos que pelo menos até os 36 meses as variações na densidade das árvores interferem no volume. Essa é a conclusão que nós temos de momento, é uma conclusão ainda muito simples, mas é muito importante para nós, porque vocês observaram ali que a influência dessa densidade é diferente da maioria das outras espécies, é o inverso. Nós temos melhor desenvolvimento quando nós temos maior densidade, isso não é normal com a maioria das espécies, como eu já expliquei. Então essa conclusão, embora simples, ela tem por trás dela uma importância bastante grande para quem trabalha na pesquisa com o componente florestal, tanto se fosse plantio homogêneo, como em sistema silvopastoril, como é o nosso caso. Como nós usamos a cultivar Piatã, e vocês estão aqui trabalhando com o bloco animal, e eu falei apenas referente às árvores, eu deixo para vocês as nossas expectativas quanto a esse cultivar Piatã nesse sistema com canafístula, né, que aí sim nós fazemos a ligação com essa discussão que vocês estão fazendo nesse momento, que é com relação aos animais. Teremos esses dados processados até fevereiro de 2015, quando vai ser defendida uma tese de doutorado a respeito. E a nossa expectativa quanto a ela está registrada ali para vocês. Nós temos para a canafístula em consórcio com a Piatã um melhor desempenho do que
se nós estivéssemos trabalhando com o eucalipto. Nós já percebemos isso, nós temos lá, falamos para vocês hoje, anteriormente, sobre o comportamento de diversas cultivares de gramíneas com relação ao eucalipto. Esta Piatã fez parte daquele trabalho, mas aqui com a canafístula o desempenho dela, a expectativa é que seja superior quando ela está consorciada com o eucalipto. Em função de quê? Da qualidade da serrapilheira das árvores. Então nós temos a expectativa de melhorias em função de que o material orgânico que é depositado sobre aquela área consorciada é de melhor qualidade. É uma planta leguminosa que, portanto, vai trazer ao solo melhores condições de fertilidade. Provavelmente também de desenvolvimento de micro-organismos, etc. Né? E pela transparência das copas. Vocês viram lá que as árvores têm copas pequenas, totalmente transparentes, as sombras não são sombras muito densas sobre o capim. Vocês perceberam pela projeção daquele slide, o que significa dizer que certamente o desenvolvimento da Piatã sob o plantio de árvores de canafístula será melhor do que aqueles plantios onde as árvores têm as folhas mais largas, mais densas e façam blocos de sombra mais intenso. E nós temos essa expectativa, mesmo com o passar do tempo, mesmo em plantios de canafístula mais velhos, a expectativa nossa é de que a Piatã se dê muito bem em consórcio com esse componente florestal. E assim nós encerramos nossas aulas com este último bloco a respeito da canafístula. Muito obrigado.